Ela é pesquisadora de cinema negro no Brasil e na diáspora. É doutora em História pela PUC do Rio, coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal do Rio de Janeiro e é coordenadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro. Desde 2009, orienta o projeto de pesquisa Cinegritude, reflexo sobre a invisibilidade das produções cinematográficas africanas e afro-brasileiras na contemporaneidade. Hoje eu vou conversar com Janaína Oliveira. Janaína, prazer te receber aqui. Tudo bem? Prazer E para a gente dar início à nossa conversa, vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo te faz. Como definir o que é cinema negro? Aí eu paro para pensar, cinema negro é um cinema feito por negros, é um cinema com negros, é um cinema do ponto de vista negro, enfim, como que se define o que é cinema negro? Essa é sempre uma pergunta, né? Tipo, polêmica, ou tensa, eu diria, né? Porque é toda uma briga. Na verdade, às vezes não é uma briga dentro do campo do cinema negro, mas muito, às vezes, uma repercussão, né? Uma reação quando você afirma a existência ou a possibilidade, né, da gente falar em cinema negro. Porque a primeira coisa que acho que a gente precisa entender, né, que essa tensão vem de uma crença que a gente está dentro de uma cultura, a gente foi colonizado, a gente está dentro de uma cultura ocidental. E essa cultura criou o cinema, né, essa cultura hegemônica, e criou a ideia de que existe algo da ordem como um cinema universal. Claro que a arte existe, as pessoas são afetadas, mas o cinema, ele é uma indústria, né? Um modo de produção de filmes dentro de um contexto de mercado. E se tem essa ideia do cinema com C maiúsculo. E as pessoas às vezes reagem a ideia de um cinema negro no sentido que a gente estaria fazendo um gueto, que a gente estaria propondo essa história, né, de cinema de negros, para negros, com negros, quando na verdade o gueto ele foi dado por esse cinema universal, hegemônico, né, que não existe. Se a gente for traçar uma história do cinema negro no mundo, a gente percebe que a história do cinema negro, o cinema negro surge junto, né, digamos assim, aliado, conectado com as demandas dos movimentos negros na diáspora, né, que é, inicialmente, uma luta para a desconstrução, para criar representações contra-hegemônicas, contra-representações dos negros, porque as representações nesse cinema ocidental hegemônico, classicamente, dos negros, ela é negativa. A gente está sempre em posições inferiorizadas, estereotipadas. O cinema ele trabalha muito, né, com estereótipos. A questão é que o estereótipo ele é sempre negativo. E aí tem, por exemplo, tem um ensaísta tunisiano, né, o Albert Memmi, que ele fala, quando ele está falando dos povos colonizados, ele fala da marca do plural, que os povos colonizados sofrem, né, nesse contexto das representações da marca do plural. Ou seja, uma pessoa negra que comete no cinema um ato, enfim, de violência, um crime, está numa posição, né, de subserviência, escravizado, servindo, todas as pessoas negras são subservientes, criminosas, mulheres são vulgares e fáceis, e assim vai, né? Então, enquanto os homens e mulheres brancos podem representar qualquer papel na tela, que é apenas um personagem Pode representar até papéis de negros, né? Não, isso é outra parte, né? Então, assim, o cinema negro, ele surge. Ironicamente, né? Nos Estados Unidos. Uma das questões é essa, né? Então, a gente tem 400 anos, 500 anos, né? Vamos pensar aí do tráfico atlântico de escravizados, de construções de imagens negativas que, quando chega no momento do cinema, essas imagens também vão aparecer, representadas negativamente. Uma delas, que dá origem ao blackface, é a incapacidade das pessoas negras de atuarem. Daí que surge, né, quando há um personagem, surge. Esse entendimento, né, de acreditar
que não existe a capacidade dos negros de atuarem, né? De uma inferioridade que se reflete em tudo, né? Em todas as possibilidades de existência das pessoas negras, né? Uma condição inferior, que foi historicamente embasada e quando chega no cinema ela se reflete. Então, quando o cinema surge, ele surge nesse sentido de construir essas imagens, rompendo com esses estereótipos. E aí a gente começa a se consolidar, né? De um cinema que é feito por pessoas negras, com um elenco negro e, obviamente, para pessoas negras. As temáticas também, mas não só, porque a gente vai ter nos pegando a história estadunidense, essa história, né, dos race movies, com Oscar Micheaux, que começa a fazer filme no final da década de 10, então, às vezes as pessoas acham que a gente que está aqui, né, inventando um conceito, uma história, não, mas isso tem uma história, tem uma longa trajetória. Então, vai ter na década de 30 e 40, você vai ter, por exemplo, Faroeste, mas com todo o elenco negro, a produção é negra, e destinado a uma audiência negra. A ideia era, naquele momento, mostrar, na verdade, isso, né? O negro fazendo todos os papéis possíveis, né? Não só, enfim, temas relacionados à escravidão. Você diria que o ponto de vista é o que mais determina se o cinema é negro ou não? Eu acho que sim, é o ponto de vista, ele é um dos fatores determinantes, né? A gente vai ter, ao longo dessa longa história do cinema negro, né, não só no Brasil, mas várias tentativas de construir esse lugar. No Brasil a gente tem muitas produções, né, com elencos negros que tocam essa temática negra, mas eu não sei se é cinema Numa negro. perspectiva... Num ponto de vista que, pelo menos, para mim, enquanto homem negro, me incomoda, não me representa. Então, o lugar da onde se fala, né, no sentido, ele é fundamental. Pensar sobre essa perspectiva, né? O Zósimo Bubu, que a gente considera que é o grande nome, né, o fundador do cinema negro no Brasil, que vai não só militar, mas abrir um campo que aí agora, né, infelizmente ele não está aqui entre nós para poder ver isso, mas que vem aí gerando frutos como um movimento mesmo, né, um movimento político, estético, enfim, existindo agora. O Zósimo, ele era bem firme nesse posicionamento, né? Para ele, o cinema negro tinha que ser feito por realizadores e realizadoras negras. Era uma questão fundamental da qual ele não abria mão durante os encontros de cinema negro. Esse era um dos critérios, né, para a pessoa estar ali exibindo seus filmes nos encontros. Era ter essa prerrogativa, né? O ponto de vista, o lugar de quem está fazendo era uma pessoa negra. Então a gente pode dizer que esse é um dos temas, né? Mas a gente vai ver que tem várias questões, porque o fato da gente ser negro não coloca todo mundo dentro da mesma situação, né? Assim, no sentido da perspectiva. Você vai ter pessoas negras que não fazem filmes numa perspectiva negra, né? Fazem filmes, digamos assim, de acordo com os estereótipos, muitas vezes flertando com esses estereótipos, reiterando, quer dizer. Então, mas não são todas, não. São só umas ou outras que têm essa... porque o fato de fazer cinema não significa que você automaticamente, pelo fato de ser negro, vai ter esse compromisso, essa militância, enfim. É uma dimensão crítica, eu acho, né? É uma dimensão crítica em relação ao que se vê nas telas. Mais só do que se vê nas telas, porque eu acho que hoje a gente está numa conversa que extrapola só a questão dos estereótipos nas telas. A gente está pensando os modos de produção, os sets de filmagem, as verbas públicas, porque o cinema brasileiro ele é feito eminentemente com dinheiro público. Então, se a gente é a maior parte da população, por que no campo do audiovisual nós somos tão pouco presentes? Pois é, eu estava pensando hoje exatamente sobre isso, né? Essa coisa da corrupção que está em todos os jornais, todos os programas de TV, né? Que se fala nisso hoje o tempo todo, com denúncias e tal. Aí eu estava pensando, né, sobre cinema, que ia fazer o programa com você, e aí eu pensei exatamente isso. Falei, mas a gente tem, o brasileiro, né? O Brasil tem essa cultura de lidar com o dinheiro público como se ele fosse privado. E é exatamente isso
que acontece na produção cultural brasileira, porque a produção cultural brasileira ela é patrocinada com dinheiro público, né? Porque é através de isenção fiscal, é através de editais, é que essas produções acontecem. E elas não têm nenhum compromisso com a diversidade. Quando você fala, as pessoas acham um absurdo você fazer esse tipo de cobrança. E aí é o seguinte, pega dinheiro público, que é de todo mundo, mas é só para uma determinada faixa da população, né? Então, acho que a gente tem que discutir muito seriamente isso. Eu acho que a gente, enfim, historicamente, né, a gente se constituiu dessa forma muito equivocada, né? Se a gente for pensar como se constrói o espaço público brasileiro, é sempre nessa relação do uso como se fosse privado. Do público como se fosse privado, né? Isso vale para, enfim, se a gente pensar todas as populações, né? A população indígena sofre com isso, né? E a população negra sofre com isso, né? Porque a gente foi alijado desse processo, porque o dinheiro sempre esteve concentrado do mundo, de uma elite branca. E um dinheiro que é de todos. E é assim que, né? Não, e que maneja, né? Lida com esse dinheiro cotidianamente como se fosse seu, como se não, né? E isso está, de algum modo, introjectado na nossa cultura, ao ponto de que, assim, a dimensão formativa, né, ela tem um sentido ampliado, porque você precisa formar as pessoas para lidar com esse sistema, no sentido de que as pessoas, enfim, negras, as populações negras, né, todo mundo, de algum modo, que está à margem da sociedade, a gente tem uma visão muito, digamos assim, difícil dos direitos. Como você falou, é um direito. Se a gente é a maior parte da população, se o dinheiro é público, é óbvio que a gente deveria estar presente, não só representado nas telas, mas presente no audiovisual de uma outra maneira. Se a gente não está, por quê? Então, a gente tem que pensar, né, nessa dimensão histórica que nos colocou à margem da sociedade. E questionar essa naturalização, né? Porque é margem da muito natural esse comportamento. Pois mas eu acho que aí a formação num sentido amplo, que vai desde a questão da escola, aí a lei desde 1639, né, que tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas como um papel fundamental, porque aquilo que eu mencionava no começo, né, do cinema universal, isso vale para toda a nossa cultura, né? Esse processo de colonização que não é só econômica, mas ele é cultural, ele é das mentes, dos corpos, né? A gente precisa desconstruir esse processo, mas para isso a gente precisa tomar ciência no sentido de conhecer, né, as culturas, as nossas origens, as nossas outras formas de representação, pensando, né, no imaginário. Nosso imaginário é formado por imagens que não são nossas. O que isso resulta? Né? E aí a questão do cinema negro como fundamental. Resulta que quando a gente vê as nossas imagens, quando a gente se vê representado na tela, quando a gente vê as nossas histórias, tem um estranhamento. A gente não se reconhece. Então, a gente, né, todo esse discurso desse cinema universal, ocidental, que, né, nos coloca muito tranquilamente no lugar do outro, cria um problema para a gente de identidade, porque a gente vira o outro para a gente mesmo. Então, quando a gente se vê na tela, a gente não se reconhece. Se a gente vê pessoas negras fazendo qualquer coisa, nem vou botar no estereótipo positivo, de ser, como algumas novelas já ensaiaram fazer, enfim, um núcleo de classe média, não, entendeu? Não. No presente, no cotidiano, estamos aqui, eu sou uma professora, você é um cineasta, você é jornalista, você está aqui, né? Não estamos aqui, a gente tem aqui, né? Por que isso é tão estranho? Por que as pessoas não estão acostumadas com essas imagens, né? Então, eu acho que a formação passa para desconstruir esse imaginário, esse estranhamento, e para isso a gente tem que estar presente nos espaços. Né? Exatamente. Gente, vou ter que fazer um pequeno intervalo. Mas já já a gente está de volta. Fique com a gente.